aqui é a Teacher Tamires e hoje eu vou falar desse assunto in, on, at. Galera, esse assunto é um assunto que vocês vão ter que ir digerindo com calma, vai saboreando, vai experimentando. Mas eu decidi trazer uma explicação que ajuda bastante a você já pegar grande parte desse assunto e já tocar a bola pra frente, tá? Então, ó, eu desenhei aqui esse pedaço de pizza e eu aconselho vocês a desenharem, deixarem isso aí visualmente em algum lugar da sua casa também, pra você poder ficar vendo. Lembra que eu falo pra vocês que o que vale é a quantidade de vezes que você vê alguma coisa. É isso aí que vai fazer você vencer o jogo, tá? Vamos lá, então aqui, ó, eu coloquei aqui deixei um espacinho aqui pro nosso general, que é a nossa ideia geral, tá? E esse espaço aqui a gente vai reservar pro nosso carinha chamado in. Aqui eu deixei um more specific, que quer dizer mais específico, que a gente vai usar pro nosso carinha chamado on. E aqui eu separei o very specific, que é muito específico, beleza? E aqui a gente reservou pro nosso carinha at, in, on, at, beleza? Desenha aí, pega uma folha de sulfite, cola na sua parede, tá? Então por que, teacher, que você colocou aí general, more specific, very specific, para você ter essa clareza? Aqui, imagina que a gente está falando de anos, imagina que a gente está falando de meses, imagina que a gente está falando de décadas, beleza? Vou deixar aqui em cima para vocês. Years, months, decades. Por exemplo, a teacher nasceu em 1993. E se eu fosse dar essa informação para alguém, né? Eu nasci. I was born. Vou deixar aqui para vocês, ó. I was born in 1993. Então aqui eu usei in. Olha só, repeat. I was born in 1993. Só para vocês entenderem o que a teacher tá pronunciando aqui, ó. Tô pronunciando 19 e depois 93. Quando a gente tem um número muito grande, a gente tende a dividir, tá? Para facilitar na hora da pronúncia. 93, beleza? 19,93. Alright? Se eu estivesse falando do mês, eu nasci em maio. Se eu quisesse colocar isso aqui, ó, em May, beleza? I was born in May. Em May, depois vocês colocam essa informação aí sobre vocês, tá? E se eu quisesse falar a década que eu nasci, poderia também. Eu nasci nos 90. Então eu colocaria aqui, ó, in the 90s. Ok? Good? Beleza? Ó, só repetindo aí, ó. I was born in 1993, in May, in the 90s. Então essa é a nossa porção maior da pizza. Agora o on, eu vou usar para falar de uma data mais específica. More specific. Vamos supor que eu quero pôr a data por extenso, beleza? Então vou deixar aqui para vocês escrito, ó, data completa, só para vocês pegarem aí a ideia, beleza? Ó, deixei aqui a data completa. I was born on May 10th, data por extenso, beleza? I was born on May 10th, Tá sacando a ideia? Agora, se eu fosse falar de uma coisa mais específica ainda, tipo um feriado, eu colocaria aqui na nossa fatia de at holiday. Vamos supor que a teacher nasceu no carnaval. Eu colocaria aqui I was born at carnival. Ok? Beleza? Essa ideia vai facilitar vocês na hora de vocês poderem absorver essa informação. A fatia maior, a geral, a mais específica e a mais específica ainda. Mas antes, galera, de eu dar mais um exemplo para vocês entenderem essa parada de específico mais específico, eu queria acrescentar mais um exemplo aqui, né? Porque a gente tem a fatia maior de ano, de meses, de décadas. Eu queria acrescentar aqui na nossa fatia de mais específica os dias da semana. Days of the week. Dias da semana. Tá? O mês, o geral. O dia da semana, mais específico, tá vendo? Days of the week. Se eu quisesse falar pra vocês que eu nasci no sábado, especificamente naquele dia, eu usaria on, beleza? On Saturday. Só pra lembrar vocês, dias da semana a gente escreve com letra maiúscula, tá? Então aqui mais um exemplo. I was born on Saturday. Agora, se eu quisesse ser mais específico ainda e falar para vocês a hora que eu nasci, adivinha? A gente vai usar at para falar de tempo, beleza? Então, se eu quisesse falar para vocês que eu nasci meio-dia, eu acho que foi mais ou menos isso. I was born at midday, beleza? Olha só.
I was born at midday. Midday. Se eu quisesse falar que eu nasci meia-noite, né? Eu usaria aí midnight. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Midday. Aqui seria midnight. Midnight. Aprende esse vocabulário aí. Midday, meio-dia. Midnight. Midnight, meia-noite. Eu coloquei aqui um horário específico, mas eu poderia colocar at 1 p.m., 1 da tarde, 2 p.m., 2 da tarde, 9 a.m., 9 da manhã. Beleza? Anota aí. Qualquer um desses carinhas tá valendo. Eu vou usar at toda vez que quiser falar de time, toda vez que quiser falar de tempo. Vamos lá, gente, um outro exemplo para vocês captarem essa ideia para nossa porção in. Eu quero acrescentar aqui também country, quando eu estiver falando de país. Quero acrescentar aqui city, quando eu estiver falando de cidade. E quero acrescentar aqui neighborhood, neighborhood, quando eu estiver falando de bairro, tá? País, cidade e bairro, é a porção maior, a porção geral, tá? For example, I live in Brazil. I live em São Paulo. I live in Cotia. A gente vai usar in. Agora vamos supor que eu esteja querendo falar para vocês o nome da rua que eu moro. Aí eu usaria a nossa porção on, quando eu quero falar de street, quando eu quero falar de avenue, nome de avenida, beleza? Então vamos colocar esses exemplos aqui na lousa para vocês, né? Como eu falei para vocês, I live in Cotia. I live in Cotia, o nome da cidade. Vamos supor que a gente mora aí então na Avenida Brasil. I live on Brasil Avenue. Avenue, beleza? Pode ser pra rua, pode ser pra avenida, tá? Só lembrando, gente, que esse detalhe aqui. Primeiro eu coloco o nome da rua, o nome da avenida e lá no final eu coloco o que é uma avenida, que é uma rua, sacou? I live in Cotia, I live on Brasil Avenue, alright? Agora vamos supor que eu quero falar o nome do condomínio onde eu moro. Aqui a gente vai deixar para o very specific. Esse aqui a gente vai deixar para a última porção, specific location, lugar mais específico. Então, ó, specific location, I live at Greenland Condo. Coloquei aqui o condomínio antigo que a gente morava. Então, ó, at, mais específico ainda, tá? Então vamos lá, só para revisar. A gente tem país, cidade e bairro, que a gente vai usar como in. Nome de rua, nome de avenida, que a gente vai usar como on, porque é um lugar mais específico. Agora, mais específico ainda, very specific. Um lugar em específico, um condomínio em específico, tá vendo? I live at Greenland Condo. Eu posso falar o nome de uma determinada empresa para a qual eu trabalho, é um lugar bem específico. Se eu quiser falar I work at Walmart, for example, beleza? Então isso aqui já te dá um start, já te dá um ponto de partida para você entender como é que funcionam esses carinhas aqui, tá? Eu quero acrescentar aqui mais uns comentários, mas antes, não esquece de deixar o like nesse vídeo, não esquece de se inscrever nesse canal se você não é inscrito ainda. Eu vou apagar aqui com os meus efeitos especiais e quero deixar mais uns comentários para vocês poderem pegar informações que também são importantes. Beleza, galera? Já apaguei aqui a minha lousa e deixei mais uns exemplos para vocês, né? Vídeos, se eu quiser falar de manhã, de tarde, de noite. Que preposição que eu vou usar aí no inglês? Vocês viram que a gente já deixou uns exemplos aqui, ó? I study in the morning. Então, toda vez que eu quiser falar que alguma coisa acontece de manhã, eu vou usar in the morning, beleza? Se eu quiser falar à tarde, a gente chama de in the afternoon, beleza? I work in the afternoon. Eu trabalho de tarde. I work in the afternoon. E se eu quiser falar que eu faço alguma coisa à noite, esse aqui é a exceção, a gente vai jogar at night. É que nem no português, né? A gente fala de manhã, de tarde, mas fala à noite. Sacou? Vamos lá. We arrive at home. A gente chega em casa, só pra vocês entenderem aqui. Arrive é o nosso verbo chegar. We arrive at home, olha só, um lugar específico na minha casa, na nossa casa. We arrive at home at night, beleza? Depois eu quero que vocês façam mais exemplos com essas frases que a teacher colocou aqui. Coloca escrito aí o endereço que você mora, usando esses lugares específicos, mais específicos ainda. Usem esses exemplos aqui para vocês se acostumarem com essa ideia de in the morning, in the afternoon e at night. E se você quiser aprender muito mais, tem muito mais de onde veio, eu vou deixar o link aqui na descrição pro meu curso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. See you next video.